Olá pessoal, aqui é o professor Martins e hoje, pessoal, vou tentar fazer aqui uma conexão, né? Uma análise, tentando estabelecer um link e um link analítico, tá? Entre essa ocorrência, né? Lá da fome, né? Da desnutrição, da, da invasão da reserva dos Yanomamis com o filme Avatar, tá? Então vou tentar. Talvez isso ajude, principalmente os mais jovens, a conseguir, né, ter uma reflexão maior. Até porque o filme Avatar, né, agora foi lançado o número 2 e fez bastante sucesso, né, recordista aí de bilheteria e tal. Muita gente assistiu, ainda está em cartaz no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. O filme, né, o 1 também fez muito sucesso. Mas eu quero refletir com vocês, né, o que a gente vê nesse filme, né, nos dois. A gente pode pensar tanto no Avatar primeiro como no Avatar 2, tá? Então, assim, né, a primeira coisa que a gente olha são povos originários, né? Então, na imagem que eu estou colocando aqui, a gente vai ver que são povos originários, né? Então, os povos originários, eles habitam, né, eles estão ali estabelecidos, eles têm uma vida simbiótica, né, em equilíbrio com a natureza, né, uma vida sustentável, né, como os povos tradicionais, né, como a gente pode observar nos povos tradicionais brasileiros, né, sempre tiveram aí uma vida em equilíbrio com o ecossistema, né, interagindo e sabendo como interagir e manter o equilíbrio. Então, quando a gente olha o Avatar, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, né? A gente está falando ali de povos tradicionais, né? Ou, né? Povos originários, né? Que estão ali, né? Desde o começo. Claro que quando a gente fala povos tradicionais, a gente também contempla, né? Não só os povos originários, mas também aqueles que depois, né? Vieram ali a ocupar aquele espaço, mas que passaram a viver em equilíbrio naquele espaço, né? Passaram, né, a estar ali já, né, estabelecidos há bastante tempo, mas em equilíbrio. Então, é uma ideia muito idílica, né, de um equilíbrio sustentável, de uma vida sustentável, né, em conexão com a natureza. Eu acho que no Avatar 2, para quem assistiu agora, viu bastante isso, eles procuraram destacar bastante, né, uma parte do filme que fica ali mostrando, né, as vivências, né, da conexão deles com um novo habitat, né, com um novo ecossistema, que eles saem lá da floresta e vão viver no oceano, né, nas praias, no litoral. Então acho que é interessante, né, a gente olhar e ver que nesse filme, né, a ideia é essa, né, de que você tem povos, né, que estão ali, que são originários, que criaram, né, criaram todo um contexto, uma sabedoria de conviver em equilíbrio com o meio, né? E uma das coisas interessantes que o filme procura mostrar também é que esses povos, né, que estão ali em equilíbrio, eles têm já, né, toda a sua cultura estabelecida, os seus valores, né, as suas crenças, a sua forma de professar, né, a sua religião, a sua visão de mundo, que é uma visão construída, né, há muito tempo, né, que antecede, né, muitas vezes aquilo que a gente hoje olha e que veio depois deles. Então aí tem uma questão também de anterioridade, né, de uma cultura que já está estabelecida e que por vezes, claro, não é a cultura dominante, né? Ela entra em choque com outras culturas, a gente vê bastante isso no filme Avatar, né? Ela entra em choque com essas outras culturas, né? Mas é aquilo, né? O que a gente tem que levar em consideração, tá? É como que, né, quando há, né, esse choque cultural, como é que as coisas se resolvem, né? Porque se nós pensarmos, e aí vamos assistir ao Avatar aqui, né, já avançando, né? Se nós pensarmos que aqueles, né, alienígenas que chegaram lá no planeta, né, azul, se eles chegassem lá para tentar conviver em harmonia, em equilíbrio, respeitando as culturas e os povos,
né, originários que lá estavam, provavelmente, né, o enredo do filme não existiria, né, porque teoricamente você estaria, né, recebendo ali, né, visitantes alienígenas que vieram, né, para integrar. Quando a gente vai ver os filmes de alienígenas, né, invadindo a Terra, a gente por vezes sempre vê, né, nos filmes que aquela ideia, né, são civilizações que têm uma tecnologia mais avançada e que vêm para cá para obter o quê? Né? Se apropriar dos recursos naturais do planeta. Né? Na maior parte dos filmes é isso. Né? Vêm os alienígenas, eles têm tecnologias mais avançadas, mas a missão deles é qual? Né? Se apropriar de tudo que está aqui no planeta Terra, e aí todos, né, aqueles problemas que surgem quando, né, nos filmes todos aí aparecem alienígena no planeta Terra. Né? Então a gente olhando aqui, né, a gente vê que o filme procura demonstrar o outro lado, né, dos seres humanos, né, desenvolvendo tecnologia capaz de ir em outro planeta e chegando nesse outro planeta, né, vilipendiar, né, a cultura existente, né, buscando o quê? Né? Apropriar esses recursos naturais. Então é isso que a gente percebe, né, quando a gente vê, né, que chega lá então, né, todos, para eles lá, né, pro pessoal do planeta Avatar, esses, né, esses seres humanos são invasores, né, são seres que estão ali, eles têm uma tecnologia, mas eles estão ali para, né, para roubar. Eles estão ali para se apropriar dos recursos naturais, eles estão ali para destruir tudo, eles estão ali para acabar com o equilíbrio. Então é interessante a gente poder fazer essa análise e perceber, né, como que esse filme, né, ele trabalha também muito, se a gente se colocar, né, em outras posições, a gente vai ver também, né, como que as coisas acontecem, né, como é que esse conflito está girando, né. E aí, claro, né, tanto no 1 como no 2, né, tá lá, né, os seres humanos tentando lá, né, se apropriar do planeta, se apropriar dos recursos, destruir toda a cultura, destruir todo o equilíbrio que existia. Não é isso? E aí, né, a gente tem aí, né, a imagem, para quem está assistindo, né, do macho hétero top, né, o macho tóxico, né, o belicista, né, o arquétipo do guerreiro, né, aquelas coisas todas, né, da guerra, né, do arquétipo de Marte, né. Então, isso a gente também, né, vê presente sempre quando tem esse processo, né, belicista, né, esse confronto, essa busca, né, por se posicionar em relação a outras culturas, a outros seres, né, de uma maneira hierárquica e tentando subjugar, né, outras culturas, né, outros povos. Isso tem muita história da humanidade, tá, pessoal? Isso não é algo que começou agora, né? A história da humanidade está cheia de exemplos desse sentido. É tudo uma questão só da gente conseguir analisar e olhar para trás, né? E olhar como a história da humanidade ela está cercada, né, desses seres tóxicos, né? Na verdade, né, são grupos, né? São grupamentos de seres, né, tóxicos, né? E esses seres belicistas, né, com assim um nível de destrutividade muito grande em suas personalidades, né? Que sempre estão aí para, né, para se apropriar, para tentar sempre subjugar os outros, subjugar o planeta, subjugar os seus recursos, né, a fim das suas ilimitadas necessidades egóicas, né, instintivas, né, vamos colocar assim, de um ponto de vista psicanalítico. E aí, no fim, né, pessoal, o que acontece nos dois filmes que a gente acaba vendo, né? Resta para os povos, né, originários lutar por tentar, né, para tentar salvar, né, sua vida, sua cultura, né, seu habitat, né, salvar suas riquezas. É o que sobra.
Claro que eles sempre vão estar, né, em condições desfavoráveis, porque eles não têm a mesma tecnologia, né, ou porque eles também abdicam, né, de estar, né, usando a mesma tecnologia, né, porque não faz parte da cultura deles. E aí eles se veem obrigados a entrar nesse confronto, né, a entrar nessa guerra para manter, para tentar lutar pela sobrevivência deles. Então esse é um resumo, né, se a gente for pensar assim no filme Avatar, que é um resumo que a gente pode fazer e que se aplica, talvez, né, de uma maneira bem incisiva, ao que a gente está vendo agora, né, com os povos Yanomami, né? A gente vê, né, então assim, primeiro, né, a reserva deles enquanto local, né, onde eles vivem em equilíbrio, né, onde eles vivem lá, né, cercados pelas suas, né, pelos seus valores, pelas suas riquezas culturais, e aí de repente esse local é vilipendiado, é invadido por, né, por um outro povo que tem tecnologia melhor que a deles, né, tem mais armas, tem mais recursos, né, e acaba ali entrando para destruir, né, para tentar obter todas as riquezas que eles podem retirar dali, né? No caso aí, metais preciosos, né, ouro, diamante, o que tiver, né, madeira, por vezes. E aí, né, quem está vendo a imagem, está vendo a imagem aí de um desses garimpos, né, instalados aí em território Yanomami. Então o que a gente percebe, né, gente, que a história, né, se você for olhar o Avatar, você olhar a história das coisas, você vai ver que as coisas estão muito similares, né? Então, assim, né, a arte imita a vida, né? Ou a vida imita a arte, e a gente olha aqui e a gente percebe como isso é, né, como isso está, né, presente aí, né, esse inconsciente coletivo destruidor, né, esse Thanos, né, essa pulsão de morte existente na humanidade. Então é uma coisa assim, movida por ganância, movida, né, por interesse econômico, e aí é uma coisa bem complexa de se lidar. E aí a gente vê essa outra imagem, né, dos indígenas fazendo aqui o símbolo fora, fazendo, né, com as pessoas fazendo, posicionando assim para escrever as letras fora garimpo. Então isso é o que está acontecendo agora, né, é o que já acontecia, né, não é uma novidade, isso já acontecia, né, pode sim ter sido agravado agora, né, nos últimos tempos, mas isso é uma coisa que já acontecia. E aí que fica, né, gente, a pergunta, né, como que você resolve isso, né, sem guerra, né? Porque agora, né, que a situação é essa, né? A situação, imagine, né, a situação no filme Avatar, imagine lá que os habitantes, né, originários perderam a guerra. Né? Nos dois filmes eles ganham a guerra, né? Mas imagine agora, façam um raciocínio de que eles tivessem perdido a guerra, né? E como é que eles estariam, então, a partir do momento que eles perdessem a guerra, né? Eles estariam lá, passando fome, com seus recursos naturais todos dilapidados, cercados, né? Sofrendo todos os tipos de violência dos invasores. Então é aí que a gente começa, então, a poder fazer uma análise e a pensar mais, né? De como a gente tem que ter empatia e como a gente tem que procurar entender as coisas com maior profundidade, né? Desse ponto de vista humanista, né, de um Estado democrático de direito, né, que pressupõe que todos são brasileiros e todos têm, né, iguais condições e todos devem ser tutelados, a gente tem que pensar em saídas para isso, né, saídas que nunca são simples, né, nunca são fáceis, né. A gente, né, é uma situação agora, claro, né, ela é uma situação assim grave que está acontecendo, mas aí a gente tem que pensar como é que a gente resolve isso no longo prazo, né? E não é, né, pessoal, como eu já ouvi falando as pessoas assim, não, esses povos originários têm que ser integrados e acabou. Não é assim. Isso é uma violência, isso é uma forma de violência. A integração, ela pode acontecer desde que ela seja voluntária, né? A pessoa decida lá, né? Um membro lá decide, não, olha, eu decido que eu quero, ir morar na cidade, eu quero me integrar, tal. Mas isso é uma opção,
né? Agora, você obrigar as pessoas a fazerem isso, né? Você, né, fazer uma integração forçada, né? Você permitir que esse nível de violência esteja acontecendo, isso não é o correto, né? Isso não é o, dentro de uma visão de direitos humanos que a gente tem hoje, formada, né, no mundo ocidental, isso não é o correto. Então, é importante a gente conseguir fazer essa leitura juntos, tá? É importante saber se posicionar. Por quê? Porque acima de tudo, né, acima de posições ideológicas, acima né, de escolhas que você possa ter, existem seres humanos ali. Né? Existem seres humanos que estão ali expostos a uma situação grave. Então, essas escolhas, né, a gente precisa saber se posicionar de uma maneira lúcida, racional, e entendendo que a gente tem que buscar saídas melhores. Né? Ainda, talvez, né, não sei se a saída, por exemplo, se você pensar que nos Estados Unidos, né, aconteceu lá um massacre também, né, grave na história deles, né, dos povos indígenas, e os que sobraram acabaram, né, tendo lá as poucas áreas que estiveram, né, ficaram para os povos, e eles passaram a fazer exploração econômica, né, plena dessas áreas, né, mas a partir da sua própria determinação, da sua autodeterminação, né, da sua própria escolha, né, não veio de fora, eles fizeram escolhas. Agora, isso caberia aqui? Essa é uma questão. E será que os povos originários têm essa pretensão? Né? O que eles preferem? Quais são as escolhas que eles preferem fazer? Né? Permanecer da maneira como eles estão vivendo, em equilíbrio com a natureza, é um direito deles. E isso também tem que ser respeitado. Então, veja, não são questões simples, mas são questões que precisam ser colocadas à discussão. E nós precisamos entender que, acima de tudo, está o respeito, né, sobre pela cultura tradicional deles, né, por eles serem povos originários, né, por tudo que eles, a conexão que eles têm com a área que eles vivem, né, com aquela região toda. Aquilo faz parte, gente, né, da Mãe Terra, é a integração deles com o meio. É assim que eles entendem a vida, a forma deles verem o mundo, né? As suas tradições, as suas crenças estão muito ligadas a isso, né? E a gente não pode, né, questionar esse tipo né, de relação, porque as crenças, gente, elas são coisas muito individuais, né? E a gente está num país laico e está num país onde, né, todos têm direito à sua liberdade religiosa, à sua liberdade de crença, às suas diferenças. Isto é racionalidade. Né? Lembre-se, gente, a fronteira entre a Idade Média, né, e o início do Iluminismo é essa, né? É o começo da razão. Quando a razão passa a ter o seu espaço, quando a racionalidade, né, quando a iluminação, por isso o iluminismo, né, quando a gente começa essa fase da humanidade que as coisas passam a ser olhadas por um ponto de vista racional, né, inteligente, com lógica e com, né, procurando, né, trazer um mundo que seja bom para todos. Tá? Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.